E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje o tema é quase um grito de liberdade nesse mundo doido que a gente vive. A deserção. Opa, essa palavra já desperta a curiosidade. É porque, calma, não é sobre desertar do exército, nada disso. A gente vai muito além. É isso aí, a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias do Franco Bifo Berardi, um filósofo italiano, saca? Ele escreveu um livro Desertos que defende a deserção como tipo uma resposta, talvez a única, para a avalanche de crises que a gente enfrenta hoje. Uau, eu já fiquei intrigado. Mas antes de sairmos todos desertando por aí, me explica melhor esse conceito. Qual é a rota que a gente vai seguir nesse mergulho? Se prepare para encarar de frente as maiores contradições do nosso tempo. A democracia em crise, o charme do autoritarismo, a política que parece que não leva a lugar nenhum e a força, quem diria, da passividade. Nossa, quanta coisa cabe nesse deserção, né? Bifo coloca em xeque o ativismo, o trabalho, o consumo, até a ideia de futuro. É muita coisa para a gente desvendar. Pois é como se ele estivesse dando um toque, sabe? Chamando a gente para questionar as regras do jogo, para imaginar novos jeitos de viver num mundo que, sinceramente, parece estar desmoronando. E ele deixa claro, a deserção que ele propõe não tem nada a ver com covardia ou apatia, muito pelo contrário. É tipo uma recusa consciente de continuar fazendo parte de um sistema que já era. Espera um pouco. Então não é fugir, é se posicionar. Me explica essa lógica porque o Bifo defende uma ideia tão radical. Na visão dele, a promessa de futuro da modernidade, sabe? Aquela coisa toda simplesmente não rolou. O capitalismo, em vez de gerar bem-estar para todo mundo, acabou concentrando riqueza, aumentando a desigualdade social, destruindo o meio ambiente e, para completar, deixou um futuro, digamos, incerto. É verdade. A gente vê essas crises piorando cada vez mais. Me parece que a pergunta não é mais lutar por quê, mas sim como a gente vai viver no meio disso tudo. Exatamente. E aí que entra a ideia da deserção. Diante de um sistema tão poderoso, as formas, digamos, tradicionais de resistência parecem que perderam a força. A saída seria, então, a gente tirar a nossa energia dessa máquina que só quer nos esmagar, sabe? É, Que tá levando todo mundo pro buraco. faz sentido. É como se, ao alimentar esse sistema com o nosso trabalho, com o nosso consumo desenfreado, a gente estivesse, na verdade, cavando a nossa própria cova. Mas eu sei. E essa retirada estratégica, como o Bifo chama, não significa que a gente vai se isolar do mundo, ficar parado esperando o tempo passar. Muito pelo contrário. Ele defende a criação de novas formas de comunidade, de solidariedade, mas a margem do sistema entende. É como criar pequenos oásis nesse deserto que o mundo está virando, né? Gostei da imagem. Mas, e aí, como a gente se desconecta de um sistema que está em todo lugar, afinal as pessoas precisam trabalhar, comer, consumir. Aí que pega. O Bifo não dá fórmula mágica, sabe? Ele acredita que as respostas não vêm prontas, mas sim de baixo pra cima. A partir da experiência de cada um, da construção coletiva. Tipo, cada um tem que encontrar seu próprio jeito de desertar, sabe? Entendi. A gente precisa criar nossos próprios mapas nesse território desconhecido. Mas, pensando bem, essa ideia de desertar junto me parece fazer muito sentido. Afinal, a união faz a força, não é? Com certeza. O Bifo coloca que a deserção individual, quando compartilhada, tem um potencial enorme de gerar novas formas de comunidade, de resistência. É como se a força viesse da energia que a gente cria junto, sabe? É como se a gente estivesse criando uma rede de apoio mútuo, fora do sistema, né? Compartilhando recursos, conhecimentos e, principalmente, essa vontade de construir um futuro diferente. Exato. E essa deserção coletiva vai além do trabalho e do consumo, viu? O Bifo também fala da deserção da política tradicional, aquela que ele vê como algo cada vez mais distante das necessidades reais das pessoas. É verdade, a gente vê a galera desiludida com a política tradicional no mundo inteiro. Mas, e aí, se a gente deserta da política, como vamos mudar as coisas? A aposta do Bifo está em criar novas formas de participação, mais horizontais, diretas, fora dos canais tradicionais. Ele se mostra bem otimista em relação aos movimentos sociais, às redes de ativismo online e às iniciativas locais de autogestão. Então, na visão dele, a deserção é muito mais do que simplesmente pular fora do barco. É construir um barco novo, com novas regras, novas rotas, né? É isso aí. E para navegar nesse novo mar, o Bifo nos convida a resgatar valores que o capitalismo tentou e tenta sufocar. A solidariedade, a cooperação, a criatividade, o contato com a natureza, o prazer de viver. Parece um desafio enorme, mas também uma aventura incrível. Mas me explica melhor essa questão do prazer. Que papel ele teria nesse contexto de colapso e incerteza? O Bifo argumenta que o capitalismo, além de explorar nosso trabalho, também se apropria da nossa capacidade de sentir prazer. Ele transformou o prazer em mercadoria, em algo que precisa ser comprado, consumido, postado nas redes sociais. Verdade. A gente vive num bombardeio constante de propagandas que associam a felicidade a comprar coisas, ter sucesso profissional, acumular bens materiais. É como se a gente precisasse provar o tempo todo que está feliz, que está aproveitando a vida, né? Exato. E isso gera uma sensação permanente de insatisfação, de ansiedade, de estar sempre correndo atrás de algo que nunca vamos alcançar.
Pro Bifo, a gente precisa reaprender a sentir prazer nas coisas simples da vida, nos encontros, nas trocas, na arte, na natureza. Resgatar o prazer genuíno, sem intermediários, sem a necessidade de consumir. Faz todo sentido. Mas como fazer isso no mundo que nos empurra o tempo todo para o consumo desenfreado? O Bifo não oferece respostas prontas para isso. Para ele, essa é uma busca individual e coletiva, que exige um exercício constante de autoconhecimento, de crítica ao sistema e de construção de alternativas. Parece que não tem atalho fácil, né? Mas essa ideia de reativar a capacidade de sentir prazer me deixou curioso. O Bifo falar mais sobre isso. Sim, ele defende que a gente precisa desintoxicar os nossos sentidos, reaprender a ouvir, a tocar, a saborear, a sentir o mundo de forma mais presente, mais autêntica. É como se a gente tivesse que desaprender tudo que nos ensinaram sobre o prazer e começar do zero, né? Mas me diz uma coisa, como é que a gente faz para desintoxicar os nossos sentidos num mundo tão saturado de informações, de estímulos visuais e sonoros? O Bifo sugere algumas práticas como a meditação, o contato com a natureza, a arte, o silêncio. Práticas que nos ajudam a aquietar a mente, a silenciar o ruído externo e entrar em contato com a nossa própria sensibilidade. Então a ideia é buscar refúgio nesses oásis de silêncio, de contemplação, para recarregar as energias e voltar para o mundo com os sentidos mais apurados. Exatamente. E o Bifo acredita que essa sensibilidade aguçada é fundamental para que a gente consiga enxergar as rachaduras do sistema e construir alternativas reais. Acho que faz muito sentido. A gente precisa se reconectar com a nossa própria essência, com os nossos sentidos, para poder imaginar um futuro diferente. Exato. O Bifo acredita que essa é a única forma de escapar da lógica destrutiva do capitalismo e criar um mundo mais justo, mais humano, mais sustentável. E como é que a gente faz para não se deixar abater pelo desânimo, pela sensação de impotência diante de tantos problemas? O Bifo nos lembra que a história é feita de ciclos de avanços e retrocessos e que, mesmo em meio ao caos, a vida sempre encontra um jeito. Ele cita o exemplo das plantas que brotam no asfalto, como um sinal de resistência e de esperança. Que imagem bonita. É como se a natureza nos mostrasse que é possível resistir mesmo nas condições mais adversas. Exatamente. E o Bifo acredita que nós, seres humanos, também temos essa força, essa capacidade de regeneração. Basta despertarmos para ela. E como é que a gente faz para despertar essa força? O Bifo dá alguma dica? Ele nos convida a olhar para a história e observar como os grandes movimentos de transformação social surgiram de baixo para cima, a partir da organização e da luta de pessoas comuns que se uniram em torno de um ideal. Então, a ideia é não esperar por salvadores, mas assumirmos o protagonismo das nossas vidas e construirmos coletivamente o futuro que a gente quer. Exatamente. O Bifo acredita que a deserção não é um fim em si mesma, mas um ponto de partida para a construção de um novo mundo. Mais justo, mais humano, mais sustentável e sabe de uma coisa interessante. Costa conta. Tô curiosa. Ele fala de 5 tipos de deserção que ele acha super importante no mundo de hoje. A deserção do trabalho, do consumo, da política, da guerra e, segura essa, da procriação. Nossa, 5. Acho que eu vou precisar de um guia para me encontrar nesse mapa, hein? Vamos começar do começo. Deserção do trabalho. Que é isso? Pendurar as chuteiras e virar hippie. Calma, não é bem por aí. Ele tá falando de, questionar essa ideia de que o trabalho é o único jeito da gente ser feliz, realizado, sabe? De botar comida na mesa. Lembra que ele falou da última geração que não tá nem aí pra ter uma carreira estável, ganhar rios de dinheiro pra consumir sem parar? Entendi. Aquela galera que prefere ter mais tempo livre do que dinheiro no banco, né? Mas, como é que essa deserção do trabalho funciona na vida real? Para ele, a economia colaborativa, o empreendedorismo social, as iniciativas de autogestão, sabe? Tudo isso são exemplos de como as pessoas estão, buscando jeitos de trabalhar que façam sentido para elas, que estejam alinhados com seus valores, com suas necessidades, sacou? Trabalho com propósito. Que tem a ver com quem você é, não só um jeito de pagar as contas, né? E a deserção do consumo. Temos que jogar tudo fora, isso. Essa aí tem tudo a ver com a gente se libertar daquela ideia de que ter é mais importante do que ser, sabe? De que a gente precisa comprar um monte de coisas que a gente nem precisa só para alimentar essa máquina insustentável. Tá. Consumo consciente, né? Buscar uma vida mais simples, com menos apego às coisas materiais. Mas como é que a gente escapa dessa tentação de comprar o tempo todo num mundo que te bombardeia com propaganda, que inventa necessidades que você nem sabia que tinha? O Bifo dá uns toques, sobre minimalismo, consumo colaborativo, dar uma segunda vida nos produtos, sabe? Valorizar a qualidade em vez da quantidade. E, claro, o autoconhecimento, né? Essencial para a gente entender o que a gente realmente precisa. Faz todo sentido. A gente se livrar daquela obrigação de ter
para poder finalmente viver de verdade, se conectar, falando em conexão e deserção da política. Vamos todos virar as costas para ela. De novo, a ideia não é bem essa. Não é ignorar a política, mas questionar as formas tradicionais de participar que, vamos combinar, muitas vezes não dão em nada ou até ajudam a manter o sistema do jeito que tá. Que entendi. A gente tem que parar de esperar sentado que os políticos resolvam tudo e começar a agir por conta própria, né? Exatamente. O Bifo, ele, aposta suas fichas no poder dos movimentos sociais, das redes de ativismo digital, daquelas iniciativas que a própria galera cria para encontrar soluções, sabe? Sem depender da boa vontade do governo. É a ideia de que a política não acontece só na urna, mas em tudo que a gente faz, em cada pequena ação, em cada escolha que a gente faz. E a deserção da guerra. Como a gente coloca essa em prática? Essa daí tem a ver com a gente rejeitar a violência em todas as suas formas, seja física, verbal ou até mesmo aquela que está enraizada na sociedade, sabe? O Bifo defende a cultura de paz, o diálogo, a gente buscar soluções pacíficas para os conflitos sem partir para a briga. Numa época em que todo mundo parece pronto para pular no pescoço um do outro, essa deserção da guerra me parece a mais urgente de todas. Com certeza. E para fechar com chave de ouro, a gente tem a deserção da procriação, que, confesso, é a mais difícil de entender. Pois é, essa me deixou curiosa. Qual é a do Bifo? Ter filho é errado. Ele está falando de um movimento, sabe? De pessoas que conscientemente decidem não ter filhos como forma de protesto contra um mundo que elas consideram injusto, desigual e que não tem futuro. Tipo, elas estão dizendo, trazer filho pra quê? Pra sofrer nesse mundo que não tem mais jeito. Exato, é uma decisão muito pessoal, mas que mostra uma preocupação profunda com o futuro da humanidade e do planeta. Realmente, dá para pensar bastante sobre isso. Mas me explica uma coisa, como é que a gente faz isso na prática, essa tal deserção? Então, o Bifo, ele divide essa ideia em 5 tipos de deserção, que ele acha, assim, muito importantes no mundo de hoje, sabe? 5. Quais são elas? A deserção do trabalho, a do consumo, da política, da guerra e segura na cadeira a deserção da procriação. Uau, quanta coisa. Mas vamos por partes, né? Começando pela deserção do trabalho. O que seria isso? A gente simplesmente larga tudo e tchau, obrigado. Calma. Não é sair por aí pedindo demissão, não é bem por aí. Ele tá falando mais de, tipo, questionar essa ideia, sabe? De que a gente só serve pra trabalhar, só é feliz se tiver um emprego, que a vida se resume a isso. Lembra que ele falou da galera mais jovem, que não tá muito afim dessa vida de trabalho, trabalho, trabalho? Sim, a última geração. Eles preferem ter mais tempo livre do que dinheiro no banco, né? Isso. Eles não se empolgam com essa ideia de carreira, de consumo, de ter um monte de coisas. Então, a deserção do trabalho seria mais repensar o papel do trabalho na nossa vida, sabe? Entendi. Não é largar tudo, mas encontrar um jeito de trabalhar que faça sentido pra gente. Exatamente. E aí entram aquelas alternativas, sabe? Economia colaborativa, empreendedorismo social, autogestão, um jeito de trabalhar com mais propósito, com mais liberdade. E falando em liberdade, a gente tem a deserção do consumo. Que tal a gente se livrar dessa obrigação de comprar? Essa coisa do consumo desenfreado tá tensa, né? Mas como a gente escapa disso, o mundo inteiro parece estar te empurrando pra comprar o tempo todo. Pois é, né? Mas o Bifo dá umas dicas importantes, como, por exemplo, a gente começar a viver de um jeito mais minimalista, sabe? Valorizar mais a qualidade do que a quantidade, reutilizar as coisas, consumir de forma mais consciente. Minimalismo, consumo consciente. A chave é a gente entender o que a gente realmente precisa, né? E não o que a publicidade quer que a gente tenha. Falando em ter e não ter, e a política, a gente desiste de vez, de jeito nenhum. A deserção da política não é sobre virar as costas pra ela, mas sobre questionar, sabe? Questionar as formas tradicionais de fazer política. Tipo, votar e esperar que os políticos resolvam tudo. É, tipo isso. O Bifo acha que a gente precisa ir além, sabe? Se organizar em movimentos sociais, usar a internet a nosso favor, criar soluções mais locais, sem depender tanto do governo. Faz sentido. A política como algo presente na nossa vida, nas nossas ações, e não só de 4 em 4 anos, né? Exatamente. E partindo para outra forma de deserção, que tal a gente falar da deserção da guerra? Essa é fundamental, né? A gente precisa de paz. Mas como colocamos isso em prática? É sobre a gente dizer não à violência, sabe? Em todas as suas formas. Seja a violência física, a violência verbal, a violência estrutural. O negócio é a gente buscar o diálogo, a cultura de paz, resolver os conflitos de forma pacífica. Difícil, mas necessário. E para finalizar essa jornada pelas deserções, chegamos na mais, digamos, polêmica, a direção da procriação. Explica melhor essa, por favor. Essa gera bastante debate, né? Mas basicamente o Bifo tá falando de um movimento de pessoas que decidem não ter filhos. Sério. Mas por quê? É um protesto, sabe? Elas não querem trazer filhos pra esse mundo do jeito que ele tá. Um mundo com tanto sofrimento, injustiça, desigualdade. É como se elas tivessem dizendo, não quero que meu filho passe por tudo isso que eu tô passando. É por aí mesmo, elas questionam o futuro, sabe? E essa decisão, claro, é muito pessoal, mas que traz um debate importante pra gente pensar.
E aí, depois de conhecer todas essas formas de deserção, o que você acha? Já se considera um desertor? Olha, acho que a gente está sempre em processo de descoberta, né? Mas, sem dúvida, as ideias do Bifo nos convidam a questionar, a repensar as nossas escolhas, o nosso papel no mundo. E, no final das contas, é isso que importa, né? A gente buscar um jeito de viver que faça sentido pra gente e que contribua para um mundo melhor. E você aí já pensou em qual dessas áreas você quer desertar? A gente continua essa conversa nas nossas redes sociais. Valeu pela companhia nesse Deep Dive. Até a próxima.